Olá, me chamo Marcos e hoje vamos fazer um panorama da evolução do Produto Interno Bruto brasileiro entre os anos de 2022 a 2025. Acompanhe como o PIB tem se comportado ao longo dos trimestres e o que podemos esperar para os próximos meses. No segundo trimestre de 2022, o Brasil registrou um crescimento de 3,5%, alcançando 10,46 trilhões. No terceiro trimestre, o crescimento acelerou para 4,3%, com o PIB chegando a 10,54 trilhões. Já no quarto trimestre, houve uma desaceleração, com o crescimento caindo para 2,4% e o PIB totalizando 10,34 trilhões. Já no ano de 2023, começou com força. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 4,4%, com o PIB atingindo 10,55 trilhões. No segundo trimestre, o ritmo continuou firme, com alta de 3,9% e 10,87 trilhões em valor. No terceiro trimestre, o crescimento desacelerou para 2,4% e o PIB ficou com 10,80 trilhões. Esse mesmo percentual de 2,4% foi repetido no quarto trimestre, com uma leve queda no valor do PIB para 10,59 trilhões. Em 2024, o primeiro trimestre registrou um crescimento de 2,6%, com 10,83 trilhões. No segundo trimestre, houve o avanço, crescimento de 3,3% e o PIB de 11,23 trilhões. No terceiro trimestre, o crescimento saltou para 4,0%, mantendo o mesmo valor total de 11,23 trilhões. Já no quarto trimestre, uma leve retração no ritmo, 3,6% de crescimento e 10,97 trilhões. E já no primeiro trimestre de 2025, apontou um crescimento de 2,9%, com o PIB atingindo 11,14 trilhões. E a estimativa para o final de 2025 é que o PIB chegue a um crescimento de 2,5%. Bom, esses números mostram uma trajetória de resistência da economia brasileira, com momentos de alta, ajuste e expectativa de crescimento sustentável até o fim de 2025. Olá a todos, eu me chamo Rafael. Eu vou falar um pouco sobre o panorama econômico brasileiro nos últimos anos. O consumo das famílias cresceu 4,1% em 2022 e manteve um bom ritmo no primeiro trimestre de 2025, com uma alta de 2,6%. Já o consumo do governo teve um avanço de 2,1% em 2022 e cresceu 1,1% nos primeiros 3 meses de 2025. Esses resultados podem ser explicados por fatores como o aumento da renda real, a ampliação do crédito ao consumidor e a continuidade de programas sociais voltados à população mais vulnerável. Em relação aos investimentos, medidos pela formação bruta de capital fixo, o crescimento foi de 1,1% em 2022. No ano de 2024, a taxa de investimento ficou em torno de 17% do PIB e no primeiro trimestre de 2025 subiu para 17,8%. Esse avanço foi puxado por estímulos ao crédito para empresas, investimentos em infraestrutura e pelas obras públicas em andamento. E, por fim, vale destacar o setor externo, com os dados de exportações e importações. No primeiro trimestre de 2025, as exportações cresceram 1,2%, enquanto as importações tiveram um aumento mais expressivo, de 14%. Esse salto nas importações reflete o aumento da demanda interna, especialmente por bens de consumo e insumos industriais. Ao mesmo tempo, o desempenho das exportações foi favorecido pelos preços das commodities agrícolas e minerais, como, por exemplo, a soja e o minério de ferro. Bom, eu sou Matheus e eu vim falar um pouco sobre as políticas econômicas. A primeira política que eu vou falar é a política monetária. Primeiramente, a gente tem que entender que tem uma relação entre inflação e taxa Selic. A taxa Selic, a taxa básica de juros definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Quando a inflação sobe, a taxa Selic tende a subir. Quando a inflação cai, a taxa Selic tende a cair. A gente observa isso que entre janeiro de 2025 e abril de 2025, a inflação estava 4,56 e subiu para 5,53, devido ao clima no Brasil, com chuvas fora de hora no Nordeste e calor extremo no Sudeste, e a valorização do dólar, algo que eu vou falar em política cambial. A taxa Selic, com isso, também subiu de 12,25 para 14,26. Em relação à política fiscal, a dívida pública bruta estava de 79,1 em 2022, ano de retomada após pandemia, e subiu para 83,7 em 2023. Alguns fatores que explicam isso são os aumentos dos gastos públicos,
a alta nos juros e o crescimento do PIB mais fraco. Em 2024, teve uma queda de 76,1, o que é explicado pelo crescimento do PIB mais forte, a inflação moderada e a implementação do novo arcabouço fiscal, que, resumindo, são um conjunto de regras que visam equilibrar as contas, os gastos públicos. Em 2025, até agora, está de 76,1. Em relação aos resultados primários, em 2022 teve um superávit de 54,9 bi. Em 2023 teve um déficit de 264,5 bi. Isso é explicado pelo impacto do pagamento dos precatórios e ampliação dos gastos sociais, com a chegada do governo Lula, que é conhecido por isso, por implementar programas sociais. Em 2024, teve um déficit que caiu para 43 bi. Isso é explicado pela redução das despesas, as receitas mais robustas e o atendimento da meta do novo arcabouço fiscal, algo que eu expliquei anteriormente. E até agora teve um superávit de 74 bi. Em política cambial, em 2022, o dólar teve uma média anual de 5,16. As reservas internacionais estavam 324,7 bilhões. O fluxo cambial líquido estava de 8,2 bilhões. Em 2023, o dólar caiu para 4,96. Isso é explicado pela Selic alta e a implementação do novo arcabouço fiscal. Em 2024, o dólar subiu para 5,6, o que é explicado pelo cenário externo adverso com eleições nos Estados Unidos e a incerteza sobre a inflação e a queda da taxa Selic. Meu nome é Calma, vou começar falando sobre a expectativa dos agentes econômicos, onde a principal fonte é o relatório Focus, onde irá conter projeções de mais de 100 instituições financeiras sobre PCA, taxa Selic, câmbio e também do PIB. O IPCA é uma mera variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos em todo o país. O PIB mede o valor total dos bens e serviços finais produzidos no país durante um período específico, geralmente de um ano. A Selic é taxa de juros, representa a taxa básica de juros do país. E o câmbio é um indicador econômico crucial a se seguir se quiser fazer investimentos sólidos. Atualmente, o IPCA houve uma diminuição de 0,02% em relação ao final do mês de junho. Atualmente está em 5,18%. E o PIB houve um aumento de 0,02% em relação ao final do mês de junho. Atualmente está em 2,23%. E o câmbio Selic se manteve estável, estando em 5,70% e em 15%. Assim, o foco funciona como termômetro da confiança ou desconfiança dos agentes no cenário econômico. O Banco Central acompanha as expectativas para definir sua política de juros. Se a expectativa estiver acima da meta, o banco sobe a taxa Selic para conter a demanda e pressionar os preços para baixo. Por isso, as expectativas não são neutras, elas influenciam o comportamento da política econômica. Agora eu vou falar sobre as implicações. Temos várias. Temos da política econômica, onde vai influenciar as decisões do Banco Central. Se o mercado espera a inflação acima da meta, o Banco Central eleva a taxa Selic para conter a demanda. Ou seja, as expectativas moldam a política monetária antes mesmo que os indicadores se materializem. Temos também para o setor produtivo e para as famílias, onde a gente tem que reagir de forma estratégica ao ambiente econômico previsto. Outra também que ocorre no mercado financeiro, onde as expectativas guiam o comportamento dos investidores. Mudanças na projeção da Selic ou da inflação geram reações imediatas na bolsa, no dólar e nos títulos públicos. Enfim, a expectativa dos agentes funciona como uma bússola para toda a economia, influenciando decisões públicas e privadas, antecipando movimentos e, em muitos casos, modo o futuro que estamos tentando prever. Por isso, acompanhar essas projeções é essencial para entender a dinâmica da economia brasileira.